Salve, meus queridos! Segundo tempo na área, estamos voltando nessa segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. A gente está conversando um pouquinho sobre o uso e o papel das mídias como veículos de informação, tá? Como a gente precisa ser crítico ao que a gente vai ler, principalmente online, na internet, sobre outros veículos de informação, como, por exemplo, as grandes mídias associadas às mídias tradicionais, rádio, TV, tá, os impressos, tá, jornal, revista, tá? Eles são grandes filtros, tá? Ajudam muito a gente nesse papel de filtrar as informações que a gente precisa conhecer. Por outro lado, tá? Tem uma questãozinha social que a gente fala muito hoje, né? Que a gente não, né? Mas que é muito falado hoje, que é esse papel da mídia como manipuladora de informação, tá? Queridos, como são profissionais, como eu já disse, ó, são profissionais, eles trabalham com ética, tá? Vocês estão pagando um monte de... Se pagando não, né? Vocês assistem várias expressão corriqueira do dia a dia, né? A gente não paga a disciplina, né? A gente assiste as aulas, a disciplina, tá? Vocês estão acompanhando disciplinas aqui de ética, justamente para vocês construírem em vocês, tá? É o papel de vocês, quando vocês acompanham direitinho as aulas, executam as atividades, participam da aula principalmente, a gente vai desenvolvendo aquela habilidade, tá? Então, a habilidade ética, por exemplo, é uma habilidade interna, tá? Própria a você de realmente ter essa capacidade de julgamento, né? De ter associado às questões legais e, claro, morais, tá? Que tem a ver com as normativas, tá? A moralidade tem a ver com a normativa, e a ética é essa capacidade de julgamento, certo, errado, que eu estou fazendo. Claro que vão ter várias ações pessoais, profissionais. O jornalismo é da mesma forma, ok? Então vamos aqui conversar aqui um pouquinho com vocês sobre esse aspecto, olha lá. Então, como eu disse para vocês, um grande aspecto da grande mídia, tá? Tá no aspecto da manutenção da democracia, tá? De levar informação de forma o mais, principalmente quando é o jornalismo informativo, o mais imparcial possível, tá? Claro que sempre vai haver algum nível de parcialidade, tá? Mas o mais imparcial possível para a população de um modo geral, tá? Esse é o grande veículo, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai ter veículos que são pagos, né? Então, dificultando aí justamente essa ideia da palavra democrática, né? Quando o próprio acesso é limitado, tá? Muitas pessoas, a gente já não vai ter tanta democracia ali, tá? Muitos veículos que eram privados, por exemplo, no auge da pandemia, tá, lá em 2020, por exemplo, eles abriram seus veículos de comunicação para que as pessoas pudessem acompanhar tudo que se falava sobre a Covid, porque era uma novidade, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? Então estava todo mundo muito curioso. Tudo que se falava era associado à Covid, né? E trabalho, emprego, e volta, não volta, e lockdown, né? Então tava todo mundo querendo entender aquilo dali. Ali a gente viu que, de fato, o papel da mídia é tentar democratizar o máximo possível o acesso à informação, tá? São profissionais que, de fato, não é um dos profissionais que, de fato, também não pararam, tá? De trabalhar justamente para poder garantir esse acesso democrático à informação, seja de veículos pagos ou não pagos, tá? Claro, tá? O que a gente vai acabar falando? A gente vai ficar falando, por exemplo, da determinação de quê? De a possível manipulação que a mídia ela pode oferecer. Afinal de contas, ela filtra pra gente, né? Mas como eu disse para vocês, queridos, um aspecto que a gente precisa tomar bastante cuidado é que a gente não pode ser presos a um único veículo de comunicação. Quem é que vai fomentar essa visão crítica, tá, do que a gente lê, do que a gente entende? Somos nós mesmos, tá? Então a gente não pode acabar lendo apenas um título, tá? Da mesma forma como vocês fazem quando vocês acessam o Google, tá? Quero pesquisar o exemplo que eu dei, né? Vamos pesquisar aqui calça jeans, a gente viu que 27 milhões mais de 27 milhões de resultados, tá? Mais de 27 milhões de resultados. Você vai ler tudo aquilo dali? Não vai,
tá? Você vai ter algum filtro. Em geral, o que as pessoas fazem? Lê o primeiro título e segue a vida. Tá? É assim que a gente faz? Não, a gente precisa buscar mais informações, a gente precisa ler os textos e ver, né, quais informações estão ou não estão faltando, tá? Então, aquele site ali esqueceu de relatar um determinado ponto, certo? Então, é nessa hora que a gente vai começando a investigar um pouco mais para poder a gente ter mais estrutura crítica nesse aspecto. E isso serve também para a grande mídia também, certo? Bora lá, será que está faltando algum ponto, certo? Vamos ver aqui outro telejornal, vamos ver o que está na internet agora sobre esse aspecto, para que a gente possa, de fato, construir essa nossa visão mais crítica dos pontos, tá? O poder de decisão individual, tá? Por volta de 1930, acreditava-se que as mensagens transmitidas pela mídia, especialmente rádio e TV, tinham o poder de entrar na mente das pessoas, mesmo sem dar conta disso, tá? Os meios de comunicações injetavam ou disparavam na cabeça da sociedade mensagens subliminares, tá? Aí para que essa sociedade pudesse tomar decisões, tá? Pode me colocar na tela? Por curiosidade, tá? Isso em 1930, tá? Já tínhamos rádio e TV já há um bom tempo aí no mercado. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aí começa a ser a veiculação de fake news, tá? Desse papel que a mídia tem de influenciar. Até hoje a gente fala muito sobre isso, né? Da mídia manipuladora. Então, 1930, quase 100 anos depois, né? 90 anos depois, a gente vai ter também essa caminhada, né, da crítica à mídia. Ela pode errar? Claro, né, são seres humanos escrevendo textos, então, claro que eles podem errar sim. Mas a gente precisa ter um certo filtro, né, do que a gente vai entender como manipulação, tá? Então vamos ler outra fonte, vamos ver outra perspectiva, vamos ver outro quadro, né? É interessante que a gente se muna de vários campos para que a gente de fato possa considerar uma informação como algo imparcial, tá? Olha só os problemas como a gente tem similares a esse, tá? Hoje, olha só como é que a gente se comporta hoje diante da fotografia, tá? Professor, odeio foto. Pode colocar aqui pra mim no chat. Eu gosto de saber da vida de vocês também. Vocês gostam de tirar foto, tá? Seja de você mesmo, a selfie, tá? Ou tirar foto do dia a dia, tirar foto da comida, das paredes, dos insetos, né? Tem gente que gosta de tirar foto. Tem gente que gosta de tirar foto, adora tirar foto, mas fica tudo arquivado no celular, não posta por timidez, tá? Tem gente, ou porque realmente não gosta da rede social, às vezes é isso, tá? Tem gente que, de fato, esquece, não é ligado tanto em fotografia. Mas só para vocês terem ideia, quando a fotografia surgiu, tá? Séculos atrás, ela não era virtual como é hoje. Então, era difícil tirar, era caro, precisava de um filtro, tá? Até nos anos 90, por exemplo, nas nossas câmeras fotográficas tinha um filme, tá? Então, era limitado, né? Normalmente a gente comprava os filmes e era 36 poses, tá? Ou seja, só podia tirar 36 fotos. Aí tinha que mandar revelar. Dava trabalho. Hoje a gente tira foto, gostou de tirar outra, né? É mais fácil. Mas quando surgiu a fotografia, tinha essa mesma discussão aqui. E ainda falava-se o seguinte, era o comentário da vez. Ia roubar as almas das pessoas, a fotografia. Imagina quantas fotos a gente tira hoje, tá? Quantas fotos a gente tira hoje se a gente fosse tirar a alma das pessoas? É claro que isso não teria mais alma para tirar no mundo, né? Porque tanta foto que a gente tira hoje, né? Então, de fato, há uma construção, existe, de fato, uma certa... um certo fascínio errado aí no aspecto da fake news, né, da divulgação do boato, que às vezes podem se espalhar e difundir de forma errada aqueles produtos, tá? Mas, tá, a mídia, tá, ela ainda está presente, ela ainda passa por essas situações, mas a gente também tem bons exemplos aí de como elas ajudaram e ajudam até hoje a gente se manter muito bem informado e a entender muito bem o papel da informação para a sociedade. Porque esse poder não é da mídia em si,
é para as pessoas, tá? Para que as pessoas possam entender os riscos que elas têm nos vários aspectos da vida. Olha só aí a Covid que a gente enfrentou, né? A informação que a gente teve, né, a importância das boas informações que a gente teve durante o período da Covid, especialmente no ano de 2020, quando ela estourou. Era um ponto de interrogação, ninguém sabia direito. O médico não sabia, o cientista não sabia, as pessoas não sabiam, mas estava acontecendo alguma coisa. As pessoas estavam ali indo para o hospital e morrendo, tá? Opa, tem alguma coisa errada aqui, por um vírus. O que é um vírus, né? Então, só aquilo dali que o professor de biologia fala na sala de aula, eu não entendo direito o que ele está falando, agora é uma realidade para todo mundo, né? Então, esse é o papel da mídia, da gente poder trazer justamente essa conscientização e não uma alienação, tá? A alienação, ela vai acontecer, tá? Não por conta da mídia em si, de mandar mensagens subliminares, tá? Não nesse aspecto de mandar mensagens subliminares, como está no nosso texto aqui, tá? Mas a alienação vai ter quando a gente prefere, né, ir para o entretenimento. Perguntei para vocês o que é que vocês gostam de fazer no tempo livre, lá, série, filme, livros, né? Vocês me manifestaram várias coisas, novelas antigas, gostei, tá? Então, esse aspecto aí não pode... É ótimo, é maravilhoso, mas eles não podem sobrepor a nossa vida. Eu não posso deixar de trabalhar para jogar Free Fire, tá? Quem foi que colocou Free Fire ali lá no começo, tá? Então, joguinho é bom? É ótimo. Inclusive, os jogos nos ajudam muito no raciocínio, no desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Que é uma inteligência importantíssima que a gente vai ter. Olha lá, o Rafael contribuiu aí com os jogos, tá? Mas da mesma forma como hoje a gente tem, né, uma CID, uma doença, tá, diagnosticada no mundo inteiro como jogos eletrônicos, tá? Não é só para quem joga Free Fire, viu? É para qualquer jogo eletrônico, né? Counter-Strike, Sims, e agora esqueci tantos outros jogos que a gente tem. Eles levam a vício, tá? As pessoas ficam viciadas e o mecanismo é parecido com o mecanismo de vício, por exemplo, a vícios de químicos, né, como álcool e outras drogas. Parecido, não é igual, tá? Mas se a gente for pensar no sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele vai liberar o que? Neurotransmissores, como por exemplo dopamina, que deixam a gente mais relaxado, vamos dizer assim, tá? Ele parece com a endorfina. Sabe quando a gente faz uma atividade física bem intensa, que cansa, que a gente termina e fala assim, cansei. A endorfina, ela funciona nesse aspecto do relaxamento, tá? A dopamina, ela também vai funcionar assim. Então, se eu estou passando por uma situação de estresse, estressado, cansado, minha vida tá uma bagunça, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, aí o que eu vou fazer? Eu prefiro ir eu não quero assistir o jornal falando de crime, de um avião que caiu, de corrupção. Eu quero assistir minha novela, professor. Eu quero assistir Stranger Things. Saber o que o Vecna fez como é o nome com a número 11, Eleven, tá? Então, eu quero saber disso, professor. Eu quero entretenimento, eu quero diversão. E claro que a gente vai ficando... Então, o problema da mídia não está diretamente nela manipular, mas como nós fazemos o uso daquelas informações que estão à nossa disposição, tá? Vamos nós. Em pesquisa realizada no Centro para Inovação e Governança Internacional, 86% das pessoas afirmam que consultam, 86% das pessoas consultadas admitiram que acreditam ou já terem acreditados nas tais fake news, tá? Ou notícias falsas. A gente já teve algumas outras aulas para conversar sobre fake news com vocês, tá? Acho que a gente continua aqui nesse papel, tá? Então, entra o papel da mídia no aspecto democrático, tá? Da filtro, tá? Como assim, professor? Infiltrar para a gente informações falsas, tá? Professor, a grande mídia pode acabar transmitindo uma fake news? Pode, eles podem acabar errando também, tá? Mas, como eu disse para vocês, não é uma pessoa só, são várias, tá? Então, normalmente a gente acaba vendo um jornalista, tá? Que é o que está na frente da câmera, né? É o âncora, né? O que fica lá na bancada e os que vão a campo, né? Mas não são só eles, tem uma série de profissionais ali para fazer aquilo dali acontecer. Tá? Então, em geral, eles vão trabalhar muito a questão da
veracidade da fonte, para justamente terem esse contraponto para saber se aquilo ali é de fato uma notícia verdadeira, tá? As fake news estão em toda parte. Em publicações do Facebook, mensagens encaminhadas pelo WhatsApp e principalmente no boca a boca, né? A tal da fofoca, tá? Como eu já disse para vocês em outras aulas, tá? Fake news são notícias falsas, na tradução ao pé da letra, e em geral, a origem delas é intencional. Em geral. É regra, professor? Não, não é regra, tá? Mas, em geral, o que faz... Boa, vamos lá, vamos saber, tá? Em geral, as grandes fake news, elas têm alguma fonte ela tem uma grande intenção, tá, ali por trás. Por que eu quero divulgar uma informação falsa? Se eu sei que aquilo ali é errado, tá? Ah, professor, eu divulguei porque eu nem sabia, eu só passei aquela mensagem. Ok, mas você não criou a mensagem. Quem criou a mensagem, por isso eu digo, ao ponto da origem dela, em geral, ela é intencional. O ponto de pessoas que acabam passando a fake news, nem sempre, tá? Eu passo, por quê? Porque veio no WhatsApp para mim um link falando alguma coisa que eu vou falar assim, menino, não acredito, fala sério. Normalmente vão ser manchetes com clickbait, tá? O que é um clickbait, professor? É uma manchete que chama muita atenção, que vai fazer com que quem está lendo aquela manchete fale assim, uau, eu quero ler esse negócio aqui, eu quero clicar nesse negócio aqui, tá? O que a maioria das pessoas fazem, lê a manchete, passa para frente, encaminha uma mensagem, tá? Muito cuidado, queridos, muito cuidado em clicar em links que chegam pra gente no Instagram, no Facebook, principalmente no WhatsApp, porque normalmente são sites muito aleatórios, tá? E aí, que estão, como eu disse para vocês, qual a ideia geral, tá? Tem alguma malícia ali por trás. É uma malícia política? Às vezes não, tá? Às vezes não é. Às vezes é uma malícia de algum hacker, por exemplo, que simplesmente quer que você clique naquele link, tá? E que você faça uma leitura e que eles possam colocar ali algum software malicioso, que a gente chama de malware, tá? E esse software malicioso, tem vários softwares maliciosos, né? Tem os worms, tem os vírus, tem cavalos de Troia, tem uma série de pacotes aí que podem fazer algum mal pra gente. Cada um deles vão funcionar de uma forma diferente, tá? Nas aulas específicas de informática vocês vão poder discutir sobre eles, tá? E aí boa parte deles, o que eles vão fazer? Vão pegar os nossos dados, e a gente acaba colocando dado, tá? Dado bancário, tá? Dado, talvez vocês adolescentes até nem coloquem tanto dado bancário na rede social, nas redes, né? no teu próprio celular. Mas vocês colocam as informações, as tuas fotos ali dentro, tá? Então, os riscos que vocês correm são altos, então com muito cuidado. Ah, viu ali uma notícia, achou muito estranho? Primeira ideia, tá? Como fazemos para saber se a notícia é falsa, né? O pão de queijo, tá? Tá perguntando aqui, tá? Querido, seguinte, primeira coisa, achei uma notícia muito impactante, mas tá num link muito estranho. Vamos lá no Google, tá? Lembra lá, o Google, ele é um indexador, tá? Ele não é a fonte, tá? Então faço pesquisinhas sobre temas associados, vou em sites mais conhecidos, grandes veículos de notícias, tá? Para saber o que eles estão falando. Existem alguns sites especializados justamente em falar se é fake news ou se aquilo ali é fato ou mentira, tá? Justamente para dar esse filtro. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é buscar a fonte antes de dar continuidade a ela, tá? Não há quem não tenha recebido e até mesmo compartilhado, mesmo sem intenção, a fake news. Você achou muito interessante aquela notícia, você mandou, tá? Às vezes você não leu, você leu o título da matéria, você falou, olha, isso me lembrou a Kelly, isso me lembrou o Marcos, isso me lembrou a Fá. Eu vou mandar diretamente para eles, tá? Por quê? Porque me lembrou ele, me remeteu, eu passo adiante aquela mensagem mesmo sem ler. Não repassem sem ter uma fonte mais segura, tá? E outra, sabe o que a gente acaba fazendo também? Eu recebi da Mariazinha. A Mariazinha, ela é uma administradora,
tá? Ah, professor, eu sou estudante de administração. A Mariazinha, administradora, tá há anos no mercado, né, poderosa e tal, não sei o quê. Vou confiar na fonte dela. Tem muita gente que acaba fazendo isso. De novo, não é porque é uma pessoa que você confia muito, que você convive muito, que você deve confiar 100%. Leia, entenda que aquele site, aquele link pode ser um potencial risco pra gente, tá? Importa dizer que o exercício de liberdade. Ah, outro ponto da ideia do fake news, tá? É quando essas fake news elas são escritas com a intenção ali de difamar alguém, de caluniar alguém, tá? Aí a gente está falando sobre a versão fake news criminosa, tá? Não é porque na internet, lembra lá da Web 2.0 que eu disse no começo da aula, onde qualquer pessoa pode falar o que quiser, que pode dar opinião, né? E eu posso dizer o seguinte: liberdade de expressão, né, professor? Cuidado, tá? Não é porque a gente tem a liberdade de expressão online que a gente pode o quê? A gente pode usar essa liberdade para acabar divulgando informação falsa, tá? Existem crimes cibernéticos, tá? É uma criação e a disseminação de conteúdos com finalidade de enganar. Opa! Com finalidades de enganar, prejudicar, difamar pessoas e grupos pela internet. Em outras palavras, conceber e compartilhar fake news pode ser um delito, tá? Fake news em si é crime? Bom, depende, tá? Criar e compartilhar fake news, desinformação, não é um crime em si. Aqui no Brasil, para ser um crime, tá? Precisa ser previsto em lei, tá? Temos uma lei dizendo que criar fake news é crime? Não, porque é muito fina a linha que separa a liberdade de expressão com a criação de fake news, certo? Então não temos uma lei bem estabelecida, talvez possa até ser criada isso, mas hoje, em 2022, a gente não tem uma lei para isso. Porém, a gente tem outras leis, tá? Então, dependendo da mentira que você está colocando em pauta, certo? E se essa mentira ela se enquadrar em um outro crime que já seja previsto, aí sim você pode estar cometendo um crime, tá? Fofoca pode ser um crime, inclusive. Tá aqui, ó. Você pode postar uma mentira na internet, você não está cometendo um crime naquele momento, mas dependendo da mentira, do dano que ela causa, do contexto, e ela pode ser enquadrada em algum crime. Atenção. Para ser enquadrado em um crime, ela tem que estar prevista no Código Penal, tá? Todo crime brasileiro ele está previsto no Código Penal ou em leis específicas de crimes específicos, como por exemplo crime ambiental, tem uma lei específica para crime ambiental, tá? Mas sempre tem uma puxada no crime, no Código Penal para esses tipos de para os crimes específicos, né? Como por exemplo crime cibernético e por aí vai indo, tá? Por exemplo, pode ser um crime de racismo, de preconceito racial, de homofobia, porque essas ações aí já são o quê? Previstas no crime, como crime, tá? Então, no Código Penal existem ações justamente ligadas a preconceitos raciais, a homofobia, certo? Então, dependendo das informações, das mentiras que são divulgadas, elas podem ser enquadradas como crime e você vai ser autuado como crime nesse aspecto. Atenção, tá? Não é porque eu posso escolher o nome do meu login que eu vou colocar, tá? Então, meu nome é Assis, mas eu vou chegar lá e vou botar no login Alex. Ninguém vai descobrir que eu sou, né? Falso também. A gente pode descobrir sim. A gente não, né? Tá, um pouquinho sabendo um pouquinho de linguagem HTML, sabendo um pouquinho das coisas, você consegue até descobrir o IP dos teus colegas, as pessoas que conversam contigo facilmente, tá? Mas,
os IPs, eles ficam registrados ali, tá? E esses IPs vão ser utilizados justamente pela polícia na hora que eles forem atuar, para eles saberem que o Alex não é o Alex, né? É o Assis, e aí por diante, tá? Crimes contra a honra, tá? Que normalmente estão associados aí às fofocas, tá? Que a gente acaba colocando na internet, tá? E tem muito canal de fofoca online, tá? Nas redes sociais, no Instagram, né? O pessoal fala, né, dos Instagrams de fofoca, né? O pessoal adora isso, né? Cuidado, queridos. Fofocar pode ser um problema, tá? Crimes contra a honra, só para que vocês tenham uma ideia. Tá previsto aonde? No Código Penal. Tem artigos para isso. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Eu vou lá no decreto-lei, ó. Aqui embaixo tem a fonte. Aqui embaixo tem a fonte, ó. Tá, a canetinha aqui para... Ah, pronto, ó. Decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940. Eita, professor, essa lei é antiga, né? É antiga. Mas é claro que ela passou por várias atualizações, tá? Então, ela é de 1940, nosso Código Penal, mas tem várias coisas que já foram acrescentadas, assim como vários crimes também foram tirados dali, certo? Mas a gente tem 3 crimes que são associados aos crimes contra a honra. São eles: calúnia, difamação e injúria. Eles estão previstos nos artigos respectivos 138, 139 e 140. Tá? O que é calúnia? Caluniar alguém está escrito no artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Eu vou dizer que o Joãozinho roubou a Maria. Eu tenho como provar que o João roubou a Maria? Não. Roubo é um crime, sim, previsto na lei, tá? Roubo é diferente de furto, inclusive, tá? Ah, professor, então eu estou colocando na rede social, dizendo que o João cometeu um crime, mesmo sem dizer que é um crime, mas disse que ele roubou. Opa, isso é calúnia. Tem pena, olha lá, ó, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Difamação, professor. Difamar alguém. Artigo 139, desculpa. Imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Também tem pena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 140. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Certo? Então, você meio que prejudica a imagem daquela pessoa como empresa ou como pessoa que vai trabalhar no mercado de trabalho. As pessoas vão ficar olhando com más olhos, torto para aquela pessoa, prejudicando a vida profissional daquela pessoa. Isso é injúria, tá? Então, também tem crime. Pena, detenção de 6 meses, de 1 ano a 6 meses e multa. Todos são crime. Então, cuidado na hora de divulgar, de postar as coisas nas redes sociais porque está com raiva, tá? Pensa, reflita um pouquinho, tá? Isso é muito importante para o nosso dia a dia. E como é que eu posso julgar, tá? Se a notícia é confiável, não é isso? O Pão de Queijo perguntou, tá? Ao se deparar com qualquer conteúdo, artigo, post, mensagem, vídeo, tá? Você deve cultivar o hábito de investigar, tá? Pode ser chamado de chato, vale a pena, tá? Como assim, professor, ser chamado de... Qual é a fonte disso? Onde é que você leu isso? Tá? Importante que a gente seja crítico, tá? Onde foi que você leu essa informação? Onde foi que você leu esse dado, tá? Sejam críticos, investiguem, tá? Então, acho estranho, tá? Cada notícia que pode chegar pra gente.
Algumas perguntas nos ajudam a avaliar a confiabilidade dos conteúdos, de ler, para poder até a gente poder ler um pouquinho melhor, tá? 4 passos simples para checar uma informação. Recebeu alguma informação? Precisa checar? Bora lá. Primeira coisa, pausa. Respira, olha a mensagem. Sabe por que sabe por que a pausa é o primeiro caminho? Porque a gente faz por impulso. Li a notícia, como eu disse para vocês. Muitas vezes ela vai chegar como um clickbait, tá? Clickbait, né? Clique para clicar. Com essa intenção. É um título que chama muita atenção, que você vai falar, eu quero ver sobre isso aqui. Eu vou clicar, eu vou assistir, eu vou ler aquilo ali impulsionalmente, certo? Você ele te chama a atenção. Então você não raciocina. Então para. Oi, que notícia é essa? Tá? Lê a mensagem 1 ou 2 vezes, se for o caso, certo? É isso mesmo que eu estou lendo, tá? Segundo ponto. Investigue a fonte. O que você sabe sobre quem publicou? Normalmente, quando o link vem pra gente, tem embaixo o nome do site que está veiculando aquela informação. Aí aparece um site que tu nunca viu na vida. Que site é esse, minha gente? Não é melhor pegar um site que a gente tenha diferente, um site que a gente conheça mais, certo? Talvez seja interessante, certo? Você ir, não clicar naquele link, tá? Por que eu estou dizendo para não clicar naquele link? Porque, como eu disse para vocês, em geral, as fake news, elas tendem a ter alguma má intenção. Às vezes é uma notícia que não é para difamar, que não é para caluniar, é para ser um golpe, tá? Para pegar os teus dados ali dentro. Então, às vezes, a intenção era para que você pudesse pegar aquela mensagem, tá? Outro ponto aqui, ó, busque mais informações. Onde mais essa informação pode ser encontrada? Eu estou só ali, certo? Se eu estou só ali, acabou, tá? Não confia muito naquela informação, tá? Se em outros sites, especialmente veículos maiores, estão falando sobre aquele tema, aí talvez seja algo mais interessante você até divulgar o veículo maior, tá? Como a tua fonte, certo? Beleza? E 2, outro ponto interessante, conheça o contexto, tá? Qual é a história completa? Aí é a história que eu falei para vocês, que existem diferentes tipos de jornalismo, tá? Tem o jornalismo informativo, que normalmente é só para divulgar mesmo aquela informação, e o investigativo ele faz esse trabalho para a gente, que ele vai mais a fundo nas histórias, que eles vão trazer os vários fatos, tem várias fontes, para poder enriquecer aquelas matérias ali para a gente, ok? Beleza? Vamos nós! Em relação à democratização da mídia, o Ministério das Comunicações do governo anterior identificou 5 áreas importantes dentro dela. 1. Criação de um novo marco regulatório. 2. Regulação do artigo 221 da Constituição Brasileira de 1988. 3. Direitos autorais. A gente vai conversar bastante sobre direito autoral quando a gente voltar no próximo semestre, viu, galera? 4. Regulação da internet. A gente criou, né? Hoje a gente tem uma lei só para isso, chamado Marco Civil da Internet, que é onde a gente vai entender, estipular muito bem a ideia da identidade, da origem, onde você vai ter a origem da fonte que está publicando, que está divulgando aquela notícia, tá? E a regulação da TV pública também, porque sim, tá? Esses canais, eles são regulados pelo Estado, tá? Todos os veículos de comunicação pública, de todas as emissoras de TV, são reguladas pelo Estado, tá? Então tem essa questão também em voga, ok? Mídia e o quarto poder. A terceira revolução industrial traz consigo a expansão da globalização, introduzindo novas tecnologias originárias da informática,
da eletrônica, dos novos processos de produção, como a robotização e a automatização, tá? É o cuidado que a gente falou um pouquinho sobre a ideia do Web 4.0, tá? Bom dia, Paula. O que acontece aqui? A gente vai ter a robotização, tá? Dos IP, do, como é que a gente diz? Da inteligência artificial que vai existir dentro da internet. Quando a gente abre o Instagram, quando a gente abre o Facebook, quando a gente abre a maioria das redes sociais, a informação não chega pra gente inteira, tá? Alguma coisa está filtrando pra gente, e não é uma pessoa, é um robô, tá? Então, existe uma inteligência artificial, por exemplo, professor, eu sigo aqui 500 pessoas no Instagram, eu sigo 1.000 pessoas no Instagram, eu sigo 2.000 pessoas no Instagram. Você não vai receber notícia das 2.000. Primeiro que as 2.000 não vão estar publicando o tempo todo. Segundo, que você vai acabar interagindo mais com algumas pessoas do que com outras. Então, o próprio sistema, tá? A gente chama muito do algoritmo, tá? Ele vai entendendo as tuas preferências. E aí ele meio que vai filtrando para você para mostrar o que tu mais gosta de interagir, certo? Porque a ideia é que te prenda ali dentro, a ideia é que você acabe ficando um pouquinho com vocês, ok? E aí, o que acontece? A gente entra dentro de bolhas, ali dentro da rede social, certo? E aí, na hora que a gente acaba preso às bolhas, às vezes a gente acaba deixando de enxergar outros fatos que acontecem aonde dentro da própria mídia ali, nesse aspecto. Eu só conheço a minha realidade, certo? Eu só conheço as realidades das pessoas que eu convivo. Eu acabo não enxergando o que está além dessa bolha. O mundo está muito bonito, tá muito lindo, ou o mundo tá um grande caos, um grande problema, porque a gente está dentro dessas bolhas online que acabam circulando sempre as mesmas notícias. Bom, isso só se tornou possível em decorrência de outra globalização da comunicação, tá? Especialmente por meio de fax, celular, telefone, internet, satélite, que fizeram da comunicação ser instantânea em todos os pontos de comunicação, como aumento na velocidade, nas informações em tempo real. Como a gente já trabalhou em outras aulas, tá? A gente trouxe muito a questão, a ideia, queridos, do volume de informação que acabou aumentando dentro da própria web, dentro da própria internet. E aí, consequentemente, o que a gente teve? A gente teve essa necessidade do surgimento desse filtro virtual, não humano, tá? Que deixa a gente preso a esse sistema dentro de bolha, né? Então, a gente acaba meio que desinformado, justamente tentando se informar dentro das redes sociais. Ressalta-se que as novas tecnologias criaram e desenvolveram uma sociedade em rede. Além disso, foi por meio da mídia que a economia capitalista gira pelo mundo, penetrando em todos os setores da produção rentável e reorganizando a relação de poder. Destaca-se que a informação ela é a moeda mais forte do nosso milênio. Quem a possui já tem poder, tá? É uma forma, por exemplo, da gente poder conhecer os nossos produtos, é uma forma da gente poder conhecer os nossos fabricantes, tá? E, consequentemente, é uma forma da gente poder também conhecer
os nossos representantes também, tá? Pode-se afirmar que não há um setor na sociedade que não esteja veiculado à informação ou à comunicação, seja ele a economia, a educação, a política, a saúde, a religião, todos precisam trabalhar fortemente a relação da sua comunicação, de como as pessoas irão trabalhar. Em outras aulas a gente focou no aspecto, por exemplo, do marketing, tá? Então, sempre que eu falei, eu até comentei com vocês, a ideia do marketing, queridos, é a ideia, né, de como as pessoas podem te ler, né? Tua identidade tá ligada à tua identidade visual, tua identidade de marca, tá? Tá ligado também nas questões, por exemplo, da tua forma de comunicação. Pode não necessariamente estar associado às relações públicas, tá? É um outro campo associado à comunicação também, tá? Então, como os stakeholders, né? Quem são os stakeholders? São as pessoas interessadas, as partes interessadas. É um acionista, é um outro funcionário, um outro colaborador, é o cliente, é o fornecedor. Como é que eles fazem a nossa leitura? Tudo através da informação tudo pode estar associado à nossa comunicação, tá? Especialmente dentro do marketing, tá? A gente tem um campo ligado aí a questões como a semiótica, tá? Professor, o que é a semiótica, tá? São caminhos como a gente pode ler e interpretar essa questão, tá bom? A mídia contribuiu para melhorar a qualidade da democracia? Do ponto de vista normativo, uma imprensa livre é imprescindível para regimes democráticos. Desculpa. Ao permitir a livre circulação de ideias, de opiniões em uma comunidade política, requisito fundamental do ideal democrático. Além disso, considera-se que os meios de comunicação também têm um papel a desempenhar o controle do poder público, contribuindo para a vigilância de agentes públicos, denunciando possíveis desmandos e malfeitos, tá? Entra também algumas questões, tá? Quando a gente pensa na mídia, divulgando fatos do cenário político, tá? A gente tem que entender que o poder público, como a administração pública, vocês irão, tá? Vocês estão dentro de um curso técnico em administração e vocês irão assistir a aula de direito, tá? Então, quem for trabalhar, por exemplo, em setor público, tá? Precisa entender que atos públicos da administração pública, em geral, eles devem atender ao princípio da publicidade, tá? Então, praticamente todos os atos públicos são divulgados, tá? Pela própria agência pública, tá? Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas acabam não lendo, tá? A grande maioria das pessoas acabam não lendo, não conhecendo, por exemplo, os diários oficiais, tá? Então, cabe, por exemplo, o papel da grande mídia fazer os links, tá? Entrar, por exemplo, nos diários oficiais, entender quais são as ações públicas que estão sendo tomadas e fazer os links, por exemplo, dessas conexões, tá? Então, por exemplo, teve um ato público aqui agora de um investimento em um determinado setor. Normalmente, né, o cidadão, de um modo geral, ele vai ler aquilo dali, ele vai, né, beleza, fez um investimento aqui, ok. Mas, tá, aquele investimento, ele está associado a alguma empresa, com algum problema, com algum perfil, certo? Então, existe justamente essa demanda, essa importância desse papel
do jornalismo em fazer justamente esse papel investigativo, né? Em fazer essas conexões. Sim, aquele investimento que foi feito em determinada empresa, do setor privado, que não tem muito a ver, certo? Ou aquela empresa é de um parente, ou aquela empresa é... Enfim, tá? Então, os atos públicos, obrigatoriamente, tá? Tem um princípio na Constituição, que a gente chama de princípio da publicidade, tá? São 5 princípios importantes que a administração pública deve exercer, tá? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Certo? São 5 princípios básicos, tá? E são explícitos na Constituição Federal. Existem alguns implícitos também, tá? Mas esses estão escritos na Constituição. Então, os servidores públicos, praticamente todas as ações deles são abertas, tá? Então, quero trabalhar nesse setor da administração pública, saiba que todos os seus atos vão estar cabíveis à investigação por parte da mídia. Professor, minha privacidade. Como profissional do setor público, você entende, tá? Que o que vai ser investigado ali não é tua vida pessoal necessariamente, tá? Mas é essencialmente a tua vida pública, aquela atuação pública. Então, esse é o papel também de fazer justamente esse filtro, para que realmente as tuas ações sejam em prol da sociedade, tá? E não em prol pessoal. Não obstante desse ideal, a importância dos meios de comunicação na sociedade democráticas não serem contestados. A mídia é frequentemente alvo de críticas, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Por falta dos desempenho destas funções. Argumenta-se tanto de uma incapacidade intrínseca da mídia de desempenhar estes papéis, quanto também de uma forma como assuntos públicos são abordados. Em relação à primeira crítica, argumenta-se que determinados formatos, como televisão, são inadequados para informar sobre políticas, por não dispor de um tempo necessário para expor assuntos complexos, que em geral são reduzidos a pequenos sound beats, tá? Nos telenoticiários. A gente tem essa problemática, tá, queridos? Tempo, escala temporal, tá? De outra forma, também se critica a mídia pela maneira como ela vai enquadrar determinadas notícias, ok? Tem algumas notícias que ganham muito destaque, a gente sabe disso, ganham muito espaço, outras vão ganhar até um pouco menos espaço, só coloca ali pra gente para dizer, opa, foi falado aqui, a gente não esqueceu, mas a gente precisa dessa profundidade, tá? A mídia impressa pode ajudar um pouquinho nesse aspecto, especialmente nas matérias investigativas, né? Que elas ganham mais páginas ali dentro, tá? É claro que a gente tem uma limitação também, tá? Porque aquilo dali é um preço, né? Tem um preço, tem um custo, tá? Quem já leu revistas aí sabe que tem um preço por página também, então a gente também vai ter uma limitação espacial, tá? Então, espacial no aspecto tanto de páginas que podem ser publicadas, tá? Então, tanto no aspecto da televisiva como no aspecto do impresso, tá? A gente vai ter limitações que podem ser entraves para o contexto da comunicação, certo? E aí vamos discutir um pouco mais sobre esses aspectos, tá? Então vamos aqui, gente, ó. Atenção, cuidado, tá? Vamos falar sobre o aspecto aqui da própria formulação, tá? Qual é a grande ideia que a gente tem aqui ao construir a nossa aula? Pode me colocar agora mais na tela mesmo, Yara, tá? A gente vai voltar aqui de vez em quando em alguns pontos importantes, tá? Mas a gente tá aqui, ó, nos nossos últimos momentos desse semestre, tá? O que a gente tem, tá? Grande ideia dessa disciplina, de modo geral, é dar para vocês, fomentar a vocês esse olhar
crítico, tá? De eu ser crítico às informações que me chegam, tá? Como eu disse para vocês lá na fake news, né? Como é que eu posso saber se uma notícia é verdadeira ou falsa? Seja crítico, tá? Reflita. Primeira coisa, para, respira. Antes de sair divulgando, para, respira, lê a notícia, tá? Segundo ponto, quem é que está publicando aquilo dali, tá? Entenda que mesmo que seja um site muito conhecido, tá? Mesmo que seja um site muito conhecido, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter aquele problema da diferença dos vários tipos de jornalismo, tá? É um jornalismo informativo? É um jornalismo investigativo? É uma coluna de opinião, tá? Então, a coluna de opinião aqui, nesse caso, é a opinião daquela pessoa, ela não deve ser lida como verdade absoluta. Então, outro ponto é, quem está falando sobre isso? Eu conheço essas fontes, tá? Eu tenho uma visão geral sobre quem está escrevendo sobre aquele texto, tá? Vocês trabalham dentro das disciplinas de linguagens, especialmente de redação, tá? Tipos de redação diferente, tá? E claro, cada tipo de redação ele vai ter uma linguagem que lhe cabe, que lhe é mais próprio e que lhe é mais pertinente, tá? O uso de verbos para para algum desses casos, por exemplo, pode ajudar a gente justamente a fazer essa leitura. Na prática, no dia a dia, a gente vai ter dificuldade para fazer esses filtros, tá? Então, importância, eu conheço esse veículo, se eu não conheço, tem outras pessoas, outros veículos também trazendo essa informação, tá? Gente, eu não estou aqui dizendo que as colunas de opiniões não são boas, muito pelo contrário, elas são muito úteis para que a gente possa ajudar a gente a ajustar, né, até aquela visão crítica. Porque se a gente só lê a notícia informativa, qual é a grande ideia? Ah, aconteceu um caso ali, tá? Ah, aconteceu um assalto. Tá. Né? Né? O que a gente ganha mais ali nesse aspecto? Tá? Então, as colunas de opinativas, elas são muito importantes para que a gente possa ter essas visões, né, ligadas às opiniões também, tá? Então, outra, não escute só uma voz, escute várias colunas, veja vários colunistas sobre aquele assunto para fomentar informação. Isso é muito importante para vocês que estão agora no ensino médio, que vão prestar o Enem lá no final do nosso período letivo, tá? E só então, com essa riqueza de informações, é que você vai poder passar aquela informação adiante. Ah, professor, não tenho muito tempo para fazer isso. De fato, certo? Então, há um momento que a gente possa ter a necessidade de priorizar as nossas ações, as nossas leituras, tá? Porque, de fato, se a gente ficar muito lá naquela problemática da mídia, seja na TV, no rádio ou na internet, de ficar somente na diversão, no entretenimento, a gente vai acabar esquecendo de fazer aqueles filtros. E cuidado, mesmo nas redes sociais, mesmo lá no TikTok, no Instagram, nos videozinhos curtinhos lá de 15 segundos, 3 minutos, eles vão ensinar coisas pra gente, tá? Ensinar como limpar uma panela que pode acabar estragando a panela, tá? Ensinando como plantar uma planta que vai acabar, não vai ajudar em nada, certo? Ensinando a reciclar e não é técnica de reciclagem, tá? Então, eles vão dar várias ideias pra gente, ou gostei, né? Dicas legais e tal. E essas dicas, às vezes, também são erradas, né? Elas vêm justamente em contraponto, né? Pessoas tiveram uma ideia aqui muito legal, mas essa mesma pessoa não teve um filtro para poder entender o processo que ela de fato estava fazendo, não vai funcionar para todo mundo, né? E aí é justamente essa ideia da gente poder fazer esse canal, esse filtro, tá? Gente, nas aulas desse semestre a gente conversou sobre vários pontos associados à tecnologia, tá? Associado à mídia, à divulgação, à escola, né? Só que alguns pontos vão ser importantes que faltam a ser trabalhados com a gente, que a gente vai trabalhar no próximo semestre. Atenção, o módulo, como eu já disse para vocês, o módulo ainda não acabou, tá? O módulo só vai acabar lá em setembro, certo? Então,
Hoje, na aula de hoje, a gente acabou pincelando alguns pontos também. Eu posso escrever a notícia falsa, tá? Então, eu hoje associei, por exemplo, a ideia de crimes contra a honra, tá? Que estão previstos no Código Penal, mas podem ser outros crimes também, tá? Então, eu posso acabar criando aí um problema. Então, o que que eu tenho que ter? Cuidado ao escrever alguma notícia, tá? Outro ponto que talvez eu não tenha entrado na aula de hoje, porque não coube o espaço a ela, mas que a gente vai trabalhar no próximo semestre, eu quero que vocês já comecem a ficar atentos, porque vocês irão escrever, olha só, não, vocês irão escrever um trabalho, certo? Não para a nossa disciplina de educação tecnológica e midiática, mas para projeto de aprendizagem, acredito que seja com o professor Jorge, tá? Vocês irão escrever um trabalho final. E nesse trabalho final, vocês irão escrever. Vocês irão atrás de fontes, de informação, tá? Existe um cuidado demais, muito criterioso e muito cuidadoso ao divulgar as fontes que a gente acaba levando de informação. Por quê, professor? Para evitar o que é chamado de plágio, tá? Direito de autoridade, por exemplo, certo? E isso cai muito dentro da vida profissional de vocês como administradores, tá? Na gestão de empresas, certo? Na utilização de produtos ou subprodutos de marcas maiores, porque em geral essas marcas maiores, elas detêm o que a gente chama de direito, né, de publicação. Tá? Eu vi que vocês falaram que gostam de assistir filme, série, por exemplo, tá? Então, se eu quero botar ali um trecho de um vídeo, aqui, por exemplo, no canal Educação, como a gente hoje está vinculado especialmente ao YouTube, mas a gente tem todo esse cuidado, tá? De não estar, o quê? Expondo vídeos, música, tá? De outros produtores, porque tem toda essa questão da legalidade do direito de autoridade. Ou direito de autoridade, não, direito de uso daquela imagem, direito de uso daquele som, daquela música, tá? Então, nós também enfrentamos esse dilema que vocês precisam estar ligados, tá? Ah, bota aqui a música da Anitta aqui, que aí dá certo, todo mundo usa a música da Anitta e tal. Veja bem, tá? Então, o TikTok, por exemplo, o Instagram, por exemplo, eles têm um perfilzinho de músicas oficiais. Se você tentar colocar fora do próprio modalidade de construção, tá? Dos stories, dos reels do Instagram, música, normalmente vão ser bloqueadas. Por quê? Porque tem uma leitura, a própria inteligência artificial do Instagram, do TikTok, vão fazer o reconhecimento daquela música e eles vão bloquear por conta de direito autoral. Quero usar aquela música, eu tenho que respeitar a forma ideal de publicação daquilo, tá? Seja aí, por exemplo, na músicazinha lá da Anitta, né? Porque é uma das mais tocadas hoje em dia, ou na publicação de um pequeno texto, tá? Ah, li aqui um texto de um livro muito bom, de um autor que está vivo hoje ainda, vou fazer um recorte e vou colocar no meu texto, tá? No meu trabalho. Posso? Cuidado, tá? Tem direito autoral ali, certo? A gente vai conversar mais sobre esses direitos autorais no próximo semestre, que cabe também a gente a esse papel da divulgação, da informação, certo? Para que ele possa ser cada vez mais criterioso. Queridos, queridas, foi um prazerzão estar com vocês nesse semestre. A gente vai entrar no período de recesso a partir da quarta-feira. Eu não vou encontrar vocês amanhã, tá? Então, queridos, um grande beijo, um grande abraço. Aproveitem para descansar, tá bom? E a gente estará de volta quando? Na primeira semana de agosto. Vocês serão informados, especialmente pelos canais do canal Educação, tá bom, queridos? Grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.